Tá ao vivo já. Olá, 9 horas. Vamos aguardar um pouquinho para algumas pessoas entrarem. Mariane entrou. Bom dia, Mariane. Renata, Insta do Caldeira. Olha que legal. Caldeira, Martinha. Renata. Muito bom. O que tem melhor para fazer em épocas de quarentena dentro de casa? Vamos meditar, né? Adriana. Muito Paciência. Vanessa. Bom dia para todos, tá? A gente vai dar um tempinho para ver se algumas pessoas mais entram, uns 5 minutinhos, tá? E como eu tinha falado na quinta-feira passada, né? Nós mantínhamos aqui no Celebrare um grupo de meditação todas as quintas. Por conta da quarentena, nós ficamos sem fazer os nossos encontros, né? E o pessoal sentiu falta, na verdade. Então essa é uma oportunidade, né? Da gente estar entrando num ritmo e, consequentemente, fica um vídeo, né? Que a gente vai poder estar usando sempre, tá? Eu vou estar lançando hoje também o canal do Celebrare, tá? Eu estava utilizando um canal pessoal, né? Só que aproveitando, a gente está se adaptando, é lógico, a essa realidade de multimídia. Então eu tenho que contar com uma equipe, tá? Para me ajudar. E eles estão aqui ajudando. Um deles é a Janaína, que está aqui. Então nós vamos estar lançando um canal no Celebrare e para até divulgar também todas as atividades que nós temos, os terapeutas que trabalham aqui comigo, falar de cursos, né? Vamos estar oferecendo lá os cursos online, então não adianta, não tem jeito, a gente tem que entrar por esse viés, né? É claro que eu sou adepto do presencial, mas nós não podemos ficar sem passar o conhecimento, sem ajudar as pessoas que não podem estar se locomovendo, né? Então a gente tem que pensar, na verdade, num âmbito global, né? E acredito que quando as coisas entrarem num eixo, nós vamos conseguir, na verdade, abraçar todo mundo, né? Quem não pode vir, quem não pode subir escada, quem não pode sair na rua, vai poder também estar se utilizando desses conhecimentos por conta, né, da internet, do YouTube, enfim. E é claro que teremos o presencial novamente, né? Enfim, vamos nos adaptar a essa nova realidade e não podemos ficar de fora, né? Ninguém, na verdade, tá bom? Então é um período de testes, né, que a gente está fazendo também agora, e vamos melhorar bastante coisa. Isso é interessante, esse período de adaptação, vou chamar assim, porque a gente fica vendo quais são as nossas necessidades, né? Tanto tecnológicas, de aparatos, né? E aperfeiçoamento, na verdade, de uma série de trabalhos que a gente vinha fazendo. Então, vamos acompanhando, né? A gente sabe que é interessante que tenha pessoas, né? Compartilhando para que a gente possa ficar cada vez mais conhecido e não ficar esquecido dentro do Insta, dentro do YouTube, né? Então é interessante que se inscrevam e por aí vai. Mas aguardem que nós vamos fazer, na verdade, bastante novidades nessa área, tá? Da internet, tá bom? Entrou mais pessoas aí? Entrou a Maria do Carmo. Ótimo. Queria agradecer a Maria do Carmo de novo. Obrigada, Maria do Carmo. Quando nós fizemos aí o nosso carnaval zen, né? Maria do Carmo veio através de uma amiga, né? De uma conhecida. E ela foi a grande incentivadora para que a gente ficasse com a turma acontecendo nas meditações todas as quintas, né? Depois do carnaval até hoje, acho que ficamos um mês e meio, não sei direito, né? Mas sei que ela foi a grande incentivadora e eu curti a ideia também, tá bom? Bom,
9 e 5. Acho que a gente já pode começar, né? Vamos lá. Primeiro, hoje vocês estão vendo que não tem muito aparato, não tem, né, muita... Hoje a coisa está mais simples, porque tem que ser simples, tá? Nós vamos trabalhar com a frequência do som. Então nós não precisamos dos elementos da natureza, nós não vamos precisar de apetrechos, vestimentas, né, e etc. Nada mágico, simplesmente o som, tá? E antes da gente trabalhar com o Orim, que é essa tigela tibetana, eu vou explicar um pouquinho dessas frequências do som, tá bom? Vamos lá? A Maria do Carmo tá falando que sumiu a imagem. A gente precisa saber se é só o dela ou se é de todo mundo. Vamos ver se tem alguém aí que possa dar um alô. Eu acho que as pessoas não vão me ouvir porque o microfone tá... Oi? Eu acho que o microfone tá muito longe de mim, então não vão me ouvir, tem que perguntar. Bom, A Adriana falou que deve ser o dela mesmo. tá, a Adriana, a paciência tá vendo, né? Tá, e a Martinha também. A Martinha também tá vendo. Uhum. A Janaracá que entrou, a Isabela. Vamos esperar a Maria do Carmo dar o ok. Isso. Muda de lugar, Maria do Carmo. Kátia Nascimento também. Legal. Ah, tá ouvindo nós dois, então tá. Maria do Carmo tá... Conseguiu? Conseguiu, Maria do Carmo. Voltou ao normal. Tá bom. Que bom, graças a Deus. É. Senão depois o vídeo vai ficar disponível, né? 24 horas no Insta e depois a gente vai lançar ele no YouTube ou no Face, tá bom? Então vamos lá. A nossa explicação. Há uma frase muito conhecida, né? Do verbo se fez carne. Isso é muito conhecido, está nas escrituras e muita gente não entende o que isso significa, tá? Da frequência ou da vibração se fez matéria, é isso que quer dizer, né? Os livros sagrados hindus, né, chamados Vedas, eles colocam que na criação, depois que o Eterno plasmou, idealizou todo o plano de evolução e etc., ele precisava dar um movimento, enfim, e criar a matéria para que as coisas funcionassem, saíssem do plano das ideias para ir para o plano da matéria, né, enfim, e as coisas começassem a ter um movimento. Então, existe um som que foi o som primordial, como se chama, tá? Esse som é chamado de Aum. Ok? Então, diz os Vedas que o Eterno ele deu ele inspirou e expirou, né? Então ele trabalhou com a seguinte frequência, né? E esse ele está até hoje funcionando. E foi esse que começou a criar o movimento, tá? Esse do som primordial é o que hoje algumas pessoas ouvem este som que foi identificado como o chamado Om, tá? Então esse virou Om. Porque hoje o que se ouve é tá? Este é o som do universo, né? Que vibra tudo e todas as células, todas as moléculas. É essa frequência que faz as coisas se movimentarem, as coisas terem vida, né? É este verbo, né? Este som que virou matéria, né? No caso, que deu vida.
só um adendo, né? Universo aqui, ó. O verso do Uno. Que bonitinho, né? Quando a gente estuda assim a etimologia das palavras, a gente consegue compreender o real sentido das coisas. Nada é por acaso, né? Então, o que poderia ser a criação se não o próprio Criador, tá? Então, tudo que foi gerado, tudo que foi criado, contém, né? O universo é o verso do Uno, né? E é com essa frequência que nós vamos trabalhar hoje, tá? Lembrando, né? Esse som, o OM, essa vibração, ela pode ser entoada, não precisa ser gritada. Para quem não tiver o Orim, que vai reproduzir esse som, você pode entoar o OM, né? Dentro de um padrão onde você ouça, tá? Não precisa gritar, né? Porque aí fica estranho, fica desarmonioso. Dentro desse som, os outros fizeram parte, né? Ou foram determinados. Então nós temos os chakras com seus determinados sons, que é conhecido como bijans, tá? Não são mantras. Quem trabalha com essa cultura sabe, né? Lan, Van, Ran, Yan, Han, Om, Aum, ou Om Shakti, né? Mas esses bijans, que significam semente sonora, contém esse Om no final, tá? Para justamente fazer os chakras vibrarem e promoverem o movimento ou a harmonia de algo que possa estar desarmonioso. Então, trabalhar com som é muito interessante, tá? Até para cura. E por isso que o efeito talvez de meditar, talvez não, por isso que o efeito de meditar é interessante também se trabalhar com frequências de sons, né? Músicas, quem é radiestesista consegue até aferir que determinada música é interessante para algum trabalho de cura, tá? Então, tudo isso é possível. O som realmente, ou as frequências vibracionais, né? São muito interessantes quem trabalha com isso. Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente começa com o Orim. Nós vamos fazer uma meditação com o Orim de mais ou menos diria uns de 20 a 30 minutos, tá? Então a gente tem um tempinho ainda. Se alguém tiver alguma pergunta daquilo que eu estou falando, pode colocar aí que a gente responde, tá? Então vamos lá. Tudo bem aqui, né? Vamos falar do Orim. Deixa eu pegar aqui o apagador. Esqueci de deixar ele na mão. Bom, vamos falar do Orim, tá? Vou deixar aqui escrito. E depois vocês podem procurar, né, na internet alguma coisa sobre a tigela tibetana. Não tem muita coisa, né, disponível. Mas aquilo que a gente está falando aqui, você pode indo por outros caminhos ou outros viés e você vai encontrar as respostas, tá bom? Então vamos lá. O Orim é esta tigela, tá? Feita de cobre. Por isso ela não é tão barata de se adquirir, né? O custo dela acaba sendo um pouquinho alto. Mas é para o resto da vida também, tá bom? Então vale a pena o investimento. O que acontece com o Orim? Ele gera
esse som que seria equivalente ao som do universo, tá? Então vamos fazer uma demonstração. Ele vai ter um bastão, né? E você vai pelo lado de fora do Orim, você vai girar nele, né? E olha só. Ok? Vocês viram que num determinado tempo o bastão ele treme e ele gera uma desarmonia, né, do som. Mas como nós trabalhamos com essa questão do né, esse tremor que acontece quando nós estivermos fazendo a nossa meditação, vai acontecer esses tremores. Depois de uns 3 minutos, você pode fechar os seus olhos, né? Você vai ouvir o som e vai entrar em sintonia com esse som. Essas desarmonias, elas vão acontecer, tá? E no seu corpo, essa desarmonia vai reverberar em algum ponto onde existem bloqueios energéticos ou dores. E quando existir o trepidar, é como se pegasse esse ponto e sacudisse para poder limpar. e abrir os fluxos energéticos para que a energia circule harmoniosamente. Então, depois de uns 3 minutos, a pessoa vai entrar numa frequência do Orim. Qualquer som externo, ele não vai te incomodar, televisão, carro, moto, pessoas falando, isso não vai interferir na sua meditação, porque você vai estar focado na frequência, né, desse som. E quando existir esse trepidar do bastão, gerando, né, essa desarmonia do som primordial, você foca no seu corpo se existe algum ponto que chama, né, ou que vibra. Isso significa que você vai poder até antever aonde existe algum problema a ser sanado. Porque a gente sabe que nós temos vários corpos, para quem não sabe, nós temos vários corpos, né? Energético, emocional, mental. A doença aparece no físico, é o último corpo. Então, se você num trabalho de vibração como esse, percebe algum incômodo, mas no físico não tem nada, você já tem condições de eliminá-lo antes dele aparecer. E se a pessoa estiver num estado já de doença ou de desarmonia, né, em alguma questão do seu físico, as meditações com o Orim vão desbloqueando esses canais e fazendo com que essa energia circule pelo corpo e promovendo a saúde, tá? Então, trabalhar com frequência é isso, tá bom? Bom, são 9h20. Alguém fez algum comentário, alguma coisa? Tá todo mundo ouvindo? É incrível, a Jana Souza Silva entrou também. Tá. Mas tá todo mundo só prestando atenção mesmo. Eu acho que eu tenho que mudar os temas para algo mais de conhecimento de todos. Mas o nosso papel, é lógico, que é passar conhecimento, né? Eu comentei também em outros vídeos, né? E até na live da semana passada, que hoje, né, vamos pensar assim, essa parte, dentro da minha família, sempre foi espiritualista, tá? Então eu sempre tive um conhecimento, porém era religioso. Quando eu ingressei na parte das terapias, aí sim eu fui buscando, na verdade, muitos conhecimentos, né? E esse foi um deles. Tem umas perguntas aqui, ó. A Adriana falou que tá todo mundo na vibe. O Insta do Caldeira perguntou onde se encontra o Orim. Tá, vamos lá. O Orim, você
você encontra em lojas especializadas indianas, tá? Mas você pode comprar pela internet, tá bom? Isso. Independente do tamanho, tá? São várias tigelas com vários tamanhos, mas independente do tamanho. O ideal é uma que caiba na sua mão para não cansar, porque se ela for muito pesada, você tem que apoiar a sua mão, isso pode interferir no som. A Kel tá perguntando assim, possui uma posição certa de segurar o orim? Assim, tá? Porque se você não tiver a almofada, a sua mão ela treme e ela não gera o movimento natural. Então tem que ter uma almofadinha. Tem alguns orins que vêm sem almofada. Então você providencia uma almofadinha, tá? O bastão é pelo lado de fora. E tem alguns bastões que vêm com uma borracha em volta dele, para você fazer o som pela borracha para não ter esse trepidar, né? Que fica tremendo. Só que aí você perde a condição de perceber aonde existe o desequilíbrio do corpo da pessoa. É claro que a pessoa vai entrar na frequência do on sem essas interferências, mas aí ela perde a consciência do que precisa ser melhorado. Se for uma pessoa que já conhece de anatomia, de medicina tradicional chinesa, que faz essas comparações do corpo com problemas emocionais, enfim, ela não vai ter essa condição de perceber essas coisas, né? Porque o som está muito limpo. Vai promover o desbloqueio? Acredito que sim. Mas não vai trazer a consciência do que precisa ser trabalhado. Então, é indiferente, tá? Talvez, se você comprar, em alguns momentos tiraria a borrachinha, em outros momentos colocaria a borrachinha, tá? Mas hoje os bastões vêm com a borrachinha porque isso gera uma desarmonia. Mas como o nosso propósito é trabalhar com cura e não só a meditação para relaxar, enfim, é para fazer com que a pessoa encontre algum ponto do seu corpo que precisa ser trabalhado, então é interessante que fique sem a borracha no bastão. Tudo bem? A Vanessa perguntou quanto custa em média. Tem de vários preços. Depende do tamanho. A Janaína fez uma pesquisa, né? Você encontrou Olha, tem uma loja lá em São Paulo chamada Katmandu, tá? Se eu não me engano, a última vez que eu vi o orim, uma tigela pequena, menor que essa, eu acho que estava perto de R$400. Depende muito do material que ela é feita. Também. Porque às vezes mistura outros metais com o cobre. Sim. E aí fica mais caro também. Ok? Todo mundo ouviu, né? Então tá bom. Bom, vamos lá? São 9h25. Ok? Então vamos sentando confortavelmente. Vocês não precisam ficar com a perna cruzada, porque tem pessoas que prendem a circulação, tá? Você pode ficar do jeito que você quiser, põe uma almofada. O ideal é que você esteja com a coluna reta, tá? E não deitado, porque deitado a pessoa tende a dormir, tá? Agora sentado você consegue ter um fluxo, né, de energia, vamos dizer assim, do céu e da terra passando pela sua coluna de maneira mais fluídica, tá bom? A Adriana falou que precisa comprar um orim que venha o Regis junto. É nada, grava a explicação é essa, tá? Não tem outra. Existem hoje, por exemplo, as tigelas de cristal, existem outros instrumentos que geram essas frequências, tá? O orim trabalha com a do on, tá? Mas existem outros instrumentos que trabalham outras frequências que também têm um despertar, vamos chamar assim, né? Tem umas que trabalham com hertz bem altíssimos para despertar consciência, para promover evidência. Cada uma tem um trabalho, né? Vamos ver se a gente consegue, ao longo do tempo, trazer essas novidades, vamos chamar assim. Em alguns trabalhos de cura, o orim é colocado direto no corpo da pessoa para trabalhar a vibração. Eu não coloco em cima da pessoa. A pessoa deitada, por exemplo, na maca, eu não colocaria. Eu colocaria próximo, tá? Ou na direção do chakra, né? Primeiro, né? E vou fazendo o som, ou correndo ele, né? Quando ele fica, vamos colocar aqui, ele fica nessa frequência. Ó. E aí eu posso ir correndo com ele
na direção dos chakras, tanto ela estando de frente ou de costas, tanto faz. Agora, se tiver algum ponto que eu sei que está lesionado, é interessante eu fazer próximo, tá bom? Porque se tiver alguma lesão, às vezes a gente não consegue nem encostar nada, né? Dependendo do que for, enfim. Mas fica próximo, já é o suficiente. Se bem que o som ele reverbera, né, em ondas, então não importa muito a distância. Por exemplo, vocês estarão nas suas casas e eu aqui. Vocês vão estar ouvindo o som, mas pela sintonia mental de vocês vão reverberar esse som no corpo de vocês, né? Nossa mente também é poderosíssima para isso, tá bom? Então vamos lá, começando? Então vamos sentando confortavelmente, respirando. É interessante que se tenha respirações profundas, tá? Vão respirando. Nós não estamos acostumados a respirar, tá? Adequadamente. Respirar adequadamente é encher o nosso corpo de ar, segurar e soltar, tá? Isso tira todas as tensões do corpo. Ok? Vão respirando. À medida que o ar sai, isso é praxe, tá? A mente ela vai serenando os seus problemas, a preocupação com o tempo, com as coisas da sua rotina, do seu dia a dia, elas vão ficando, saindo com esse ar e a sua mente vai serenando. Quando falam que a pessoa está nervosa e tem que respirar 7 vezes, é real, tá? Realmente funciona. Oxigena o cérebro e aquela preocupação, a pessoa deixa de ficar explosiva, pelo menos, né? Muito bem. Eu vou estar, em alguns momentos, falando algumas coisas para que vocês percebam, tá? No corpo de vocês. Tudo bem? Então vamos respirando, fechando os olhos, porque aí você fica com uma concentração no seu corpo e no que está acontecendo e não no externo, tá? Então vamos lá. Vão entrando em sintonia com este som. À medida que você respira, esse som desarmonioso do tripidar do bastão, sente no seu corpo, onde pode estar reverberando essa desarmonia.
a respiração, vão respirando junto. É a respiração que faz a energia circular pelo nosso corpo. Já passamos dos 3 minutos. Deixem agora as imagens fluírem na sua mente. Não racionaliza. Continuem respirando. Foquem no som. Comecem a sentir o seu corpo leve, fluídico, e você fazendo parte de toda essa criação. Barulhos externos não devem nos incomodar. Sentirem o desconforto dos ruídos que o bastão está promovendo, mentalize esse ponto do seu corpo sendo desbloqueado. Se você estiver hoje sentindo algum tipo de dor no seu corpo, pense que agora é a hora de desobstruir esses nós energéticos.
observar cores que venham através da sua mente. São as frequências que estão sendo trabalhadas. Continuem respirando profundamente, promovendo essa limpeza energética em seus corpos. Movimento é vida, por isso a energia precisa ser fluídica. Mais alguns minutinhos. Respirando. Vamos voltando lentamente para a nossa realidade do aqui e agora, abrindo os olhos. Ok? Respirando. Tudo tem um tempo para acontecer, né? Então é necessário primeiro que a mente se aquiete. Depois você começa a focar no som, na respiração, depois no som. O som ele entra, né? Parece que vai lá na pineal e faz assim, então às vezes fica uma onda, entra por um ouvido e sai pelo outro. São coisas das frequências, né? O interessante é a gente ter essa percepção de como o nosso corpo reverbera as coisas, né? As sessões de cura, enfim. E a partir do momento que deixa de ser uma novidade, depois de uns 5 minutinhos, aí
a gente consegue asserenar e aí realmente a gente entra dentro de uma frequência. E quando a gente entra dentro da frequência, aí é possível que algumas imagens venham. No caso do Orim, como são frequências do som, né, do universo, que é o Om, é possível que a pessoa se veja ou sinta pelo menos a leveza de estar no nosso espaço mesmo, na nossa galáxia, enfim, que veja estrelas, veja o céu à noite, né? A escuridão, na verdade, do espaço, enfim. Mas se você não viu isso também, não tem problema. Faz a avaliação do seu corpo. Para algumas pessoas, o ruído do bastão, né, do tremor do bastão, ele não incomoda em nada, né? É uma coisa até talvez, vamos dizer assim, familiar, porque existem ruídos à nossa volta, né? E acabar apreciando, vamos dizer assim, essa, não a desarmonia, mas não incomoda, né? Ele consegue focar no som que está atrás do ruído, que fica reverberando também. Enfim, tudo é um trabalho da mente, né? De concentração, enfim. Vamos lá, nós temos aí 15 minutinhos para algumas perguntas. É normal sentir calor, tá? Porque toda vez que se mexe com energias ou frequências, o nosso corpo ele acelera, as células, né? Elas vibram numa frequência maior e isso gera calor, tá? Então é normal ficar suando, poderíamos estar no ar-condicionado mais frio do mundo. O corpo vai suar quando se trabalha com energia, tá? A Renata tá falando que no início deu dificuldade para respirar, depois imaginou desbloqueando e liberou. Ok, perfeito. Vocês vão poder estar se utilizando, por exemplo, deste vídeo ou desta sequência, né, sempre que precisar. É claro que o instrumento, né, o objeto sendo usado presencialmente, ele traz um som diferente do que o gravado, enfim, né? É que nem você ouvir uma música ao vivo e uma música, né, pela televisão. Mas de qualquer forma, a frequência chega, sim, tá? E as coisas acontecem. Maria do Carmo tá com bastante calor também. As meninas gostaram, a Vanessa, a Sônia, Isabela, Tá. Patrícia. Alguém não conhecia o Orim, nunca tinham feito ou ouvido, né, a meditação com o Orim? Alguém escreveu aqui que não sabia que tinha tanto poder. Ah, Mas eu não... Não viu quem é? A Renata. Tá. Legal. Mas é isso, a gente está sempre aprendendo, né? A Adriana sentiu as vias respiratórias como se tivesse passado o Vicky. Então veio frescor, que bom. Isso. A Patrícia Leôncio disse que nunca tinha visto o Orim. A Paty é minha amiga, trabalhou comigo durante muito tempo. Ai, que saudade, Patrícia. Que legal que você está aí presencial. A Kel falou que vibracionalmente ela sentiu a diferença entre fazer e escutar. Ah, ótimo. Porque quando a gente está fazendo, a gente fica com alguma preocupação, né? De estar conduzindo, de estar fazendo. Agora, quando a gente se entrega só para ouvir, a gente relaxa mais. Imagina o doente. O atendido, né? Pode ser qualquer pessoa, na verdade. Né? É bem impactante. Ele vai ficar deitadinho só vendo os fluxos acontecendo. Pode ser que em algum momento, se a gente ficasse um pouco mais... Outra coisa, importantíssima, né? Cortando o que eu estava falando. Essas terapias vibracionais, elas geralmente, elas não ultrapassam mais do que 1h30, tá? Então 40 minutos é um tempo ideal realmente para se trabalhar bastante coisa
e depois a pessoa dá o feedback. Se você ficar 2 horas ouvindo isso, o corpo já não responde mais, ele não tem condições de absorver nenhuma técnica vibracional, tá? Seja cromo, reiki, passem, não faz efeito. Ele vai precisar ter um tempo de reposição para depois oferecer algum tipo de cura de novo, tá? Isso é só para dar dica. De repente tem uma pessoa acamada lá, né? E a pessoa quer ficar fazendo isso durante muito tempo, não vai fazer sentido nenhum. Tem o tempo certo, dá meia hora de descanso e depois pode voltar a fazer a técnica vibracional que você quiser, tá? A Vanessa falou que nunca tinha ouvido falar. A Maria do Carmo falou que não consegue fazer, só consegue ouvir, porque quando ela faz, ela distrai. É isso mesmo. A Janara Kaki tá falando que é muito bom ouvir em grupo. O Fabiano, pena que acabou. De novo, a Põe Sônia... o vídeo de novo. A Sônia tá pedindo mais também. Bom, temos aí 10 minutinhos. Todo tipo de som é gostoso de se ouvir, né? A amiga Renata, né, que está aí, ela é musicista, então ela conhece bem de instrumentos, né? E o poder que os instrumentos fazem com que o som reverbere, né? A gente recebe aquela onda direta, né? Então é interessante. A Isabela falou que viu uma luz azul bem forte. Ótimo. É uma luz que vem de dentro. Por quê? A gente está de olho fechado, os nossos sentidos são diferentes. A gente deixa de olhar o mundo externo para olhar o interno, ou sentir o interno. Em determinado momento é como se a gente entrasse, que a gente fala em alfa, tá? A gente sai dessa realidade da matéria, do físico, e a gente entra em alfa, a gente fica num pré-sono, então a gente fica meio lá, meio cá, mas nessa de estar meio cá, meio lá, o inconsciente começa a mostrar algumas coisas para nós, por isso que existem imagens. Às vezes a pessoa entra em ressonância com cenas de vida passada e outras coisas mais. Mas as imagens vêm por conta do chakra frontal, que trabalha justamente a questão das cores, né, da vidência, vamos chamar assim. Se você observou a cor azul, é porque o que estava sendo, na verdade, emanado ou trabalhado para você dentro dessa frequência é a calma, ou a tranquilidade, né, a paz, vamos dizer assim, né? Pensa o seguinte, todos nós temos um espírito, né, uma essência divina, que sabe o que é melhor para o nosso físico, para a nossa personalidade que está aqui encarnada. Então, esses momentos de meditação é quando o nosso ser divino, a nossa essência, pode externar aquilo que é para curar a si mesmo, o seu corpo, que é o seu veículo de manifestação. Então, as consciências ficam duas, a do espírito e a da matéria, tá? Que seria o ego, a personalidade e o nosso ser divino. Mas o objetivo é cura, né? Seja qual for o problema. Às vezes eu não tenho problema físico nenhum, mas eu preciso aquietar a mente. É uma cura, né? 10, 15 minutos de sossego mental já me reabastece por 24 horas. Aí eu posso trabalhar nas coisas da matéria, enfim, no meu trabalho, sem problemas nenhum. O Fabiano está perguntando se pode meditar e tocar o Orim ao mesmo tempo. É o que eu fiz, né? Eu tento ver em meu corpo aquilo que está ressoando a ser trabalhado. Quando eu falei de estar aparecendo algumas imagens e tal, é porque em mim estava acontecendo. A Jana Arakaki está falando sobre o reiki. Alguém já tinha falado que ativar o Orim com reiki faz um efeito melhor, potencializa, né? E ela está falando que o reiki depois da meditação com o Orim também é muito bom, a Jana. Perfeito. A Martinha falou que gosta muito do som, mas a dissonância da agonia. Da agonia para ela.
Então, é sinal de que existe, vamos dizer assim, não vou dizer uma falta total de concentração. Mas para você viver nessa realidade que tem desarmonias, como se você tivesse que se acostumar, né? É a mesma coisa pessoas que não gostam de ouvir grito. Ninguém gosta de ouvir grito. Mas o grito não pode incomodar o seu estado de espírito. Né? Então pessoas assim muito sensíveis, elas se incomodam realmente com uma série de coisas, ao ponto de se desestabilizar. Isso é uma prática. Se você conseguir fazer essa meditação e perceber que a dissonância do bastão não tira o seu estado de espírito zen, é sinal de que você cresceu. Porque o externo não te incomoda. Você tem uma condição de concentração tal que o barulho, o cachorro, qualquer coisa, né? Não vai tirar a sua paz. Por isso que é até interessante a gente acompanhar a evolução quando a gente faz determinadas práticas repetidamente. Que aí a gente vai vendo a nossa diferença. Tá? Mas é perfeito. Realmente incomoda, soa, pode, né, causar um desconforto, mas é necessário. Porque a vida não é só harmonia. Né? Nós vivemos em sociedade, o ser humano é meio destrambelhado também. Tá bom? A Vanessa está falando que viu várias cores: rosa, azul, verde, laranja, violeta, branco, arco-íris. Por sequência. Oh, perfeito. A Jéssica falou: pois então, vi cenas que pareciam de outra pessoa, porém eu que estava vendo. Perfeito. Mas não são de outras pessoas, não. São vidas passadas, tá? De alguma forma, determinadas frequências cerebrais que a gente vai adentrando vão acionando memórias. O que acontece quando isso, em qualquer terapia, vem? A pessoa saca do seu inconsciente alguma memória que é interessante para o momento atual dela. Se a pessoa parar para pensar da cena que ela viu, o que ela viu? Sei lá, vou chutar aqui, né? Uma pessoa no campo, colhendo. Tá, o que essa imagem reverbera nela? O que significa isso para ela? Né? Significa trabalho duro, mas era com prazer ou sem prazer? O que traz dessa memória? E de repente aquela memória daquela vida, ou daquela existência, ou daquele ato, é importante para dar um significado para alguma coisa do momento hoje. É um despertar. Tá? Independente da prática terapêutica, isso é muito comum. A pessoa tem imagens de coisas que ela já viveu. Geralmente, em terapias, a pessoa vê sempre algo, vamos colocar assim, bom. Porque é o que ela está precisando no momento. Né? Eu parecia que eu estava dançando. Tá, e há quanto tempo você não dança? Então vá dançar, o corpo está pedindo essa leveza. É mais ou menos isso. Eu fiquei nostálgica, parece que é algo que eu já conhecia. Conheceu mesmo, em outra existência. Mas o que isso traz para você trazer para o seu dia a dia hoje? É o que está precisando. Entende como tudo não vou dizer que é fantástico, mas é quase isso. Né? A partir do momento que a gente começa a viver esta outra realidade, a gente consegue encontrar respostas e sanar problemas, tudo dentro da gente. Isso, quando falam esse chavão, né? Tudo está dentro de você, isso é real. Pensa que o seu ser divino tem todas as ferramentas necessárias para o seu bem-estar no aqui e agora. E isso é sacado, né? Nem um coelho de uma cartola. É sacado para a energia do momento. Tá? Então cada um tem uma experiência, isso é fato. Tá bom? A Janara Kaki está falando que o Brad não curtiu muito no início, mas depois relaxou. Porque não é um som, vamos dizer assim, comum, né? Não é algo comum. E o cachorro não tem audiência da gente, né? Ele tem uma frequência diferente, né? Alguns ruídos podem parecer muito mais estrondoso, principalmente uns sons, né? Não sei se é agudo, né? Pode incomodar bastante. Ok? Faltam aí uns 3 minutinhos para acabar o nosso tempo.
Mas a última pergunta, vamos lá. Faço questão de ver todos na quinta que vem. Isso. Tá bom? Não esqueçam de comentar. Compartilhar. Compartilhar. Coloquem pra gente aumentar a nossa rede. Como eu falei no começo, nós estamos fazendo um canal do YouTube com o nome deste espaço que é o Celebrare. Então, migrem do meu particular para o Celebrare, enfim, tá bom? Uma outra coisa que eu fiquei de comentar. Quando eu fiz o post, eu estava com esta blusa, né? E algumas pessoas perguntaram para mim, tá? Esta blusa eu adquiri da minha amiga, tá? A Meire, que é da Tenda de Mi Madre. Ok? Eu queria agradecer a Meire. Algumas coisas, os panos que tem aqui no espaço é da loja dela, da Tenda de Mi Madre. Tem aqui no Insta ela, tá bom? Procurem. E você vai ver coisas bastante legais, tá bom? Não só batas, roupas indianas, como modo geral. E os famosos panos que o Regis utiliza. São baratos e criam uma decoração toda diferente, tá bom? Bom, gente, eu vou me despedir, tá? E convido vocês para quinta-feira que vem estarem presentes às 9 horas. Tudo bem? Gratidão a todos vocês. Gratidão. E até breve.